É uma carta de só 15 versículos, é uma carta bem curta, e é uma carta que a gente consegue expor nesses dias que estamos aqui, prestando esse auxílio à Igreja de Bragança Paulista. É uma carta que nós conseguimos expor palavra por palavra, versículo por versículo, de maneira que a gente consegue cobrir a carta toda em apenas alguns dias. Então, por isso que nós estamos estudando 3 João. Esse é o nosso método de pregação, nosso método de estudo bíblico. Nós estudamos a Bíblia palavra por palavra, praticamente, no mínimo versículo por versículo, expondo as Escrituras no que a gente chama de pregação expositiva. É assim que nós estudamos a Bíblia nas nossas reuniões das mais diversas. Eu tenho certeza que em Bragança Paulista o pastor Marcos Samuel, bem como os outros pregadores, também adotam essa metodologia de exposição de pregação. Vamos ler então 3 João. Eu vou ler a carta toda, mas hoje nós vamos estudar apenas os versículos 5 a 8. Tá ok? Tudo certo, pastor Isaac? Beleza. Então vamos lá, 3 João, versículo 1. Vou ler até o final dela, mas hoje nós vamos estudar os versículos 5 a 8. Então 3 João diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então na semana passada nós já estudamos os versículos 1 a 4, a saudação que João faz a Gaio, que é quem recebe essa carta. E nós, se fôssemos dar um título, para nosso primeiro estudo, seria A Verdadeira Prosperidade. Se você não acompanhou a última transmissão, ela fica disponível na página aqui do Facebook. Aí você pode acompanhar a exposição dos versículos 1 a 4, onde nós, nessa breve introdução que João faz a Gaio, nós falamos a respeito da verdadeira prosperidade, que nada tem a ver com a teologia da prosperidade que a gente vê por aí, mas uma prosperidade espiritual, o desejo que João tinha para com Gaio e o apreço que João tinha para com Gaio. Feita essa introdução, nos versículos de 1 a 4, agora nós entramos nos versículos 5 a 8, que é uma segunda seção dessa carta. E nós aprendemos aí sobre hospitalidade. O tema que permeia aqui aos versículos 5 e 8 é o bom exemplo de Gaio no que diz respeito à hospitalidade. Gaio era alguém muito querido por João, o apóstolo João, nós já vimos isso na semana passada, e agora João reconhece o bom serviço de Gaio, o bom trabalho de Gaio em prol do evangelho, o bom exemplo que Gaio dava, diferente de Diótrefes, que era problemático, vocês devem se lembrar disso. Existem 3 pessoas envolvidas nessa carta: o Gaio, que é quem recebe a carta e a quem João dá algumas recomendações. O Diótrefes, que é um rapaz problemático, um homem problemático, ele está prestando um desserviço à igreja local, onde ele exerce ali grande influência. E o Demétrio, que é uma pessoa recomendada aqui pelo apóstolo João.
E nós estamos nos versículos 5 a 8 vendo um pouco sobre Gaio, como é o comportamento de Gaio. Como Gaio exerce a hospitalidade, que é o tema central aqui de 3 João. Veja lá, os versículos 5 e 8 dizem assim: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Veja aqui, João já atestou a prosperidade espiritual de Gaio no versículo 3, quando ele falou que Gaio anda na verdade. Nós vimos um modelo de vida, um modo de viver, as ações de Gaio, tudo era pautado pela verdade. Ele era um servo fiel, um homem temente a Deus. Então a prosperidade de Gaio é atestada, em primeiro lugar, por ele andar na verdade, ter um modo de vida condizente, harmonioso com a verdade. E aqui a verdade é o Evangelho, é o próprio Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, isso é andar na verdade. Essa é a primeira marca da verdadeira prosperidade espiritual, andar na verdade. E há um segundo atestado de prosperidade espiritual que João fala a respeito de Gaio, que é o amor que ele expressa pelos irmãos. Então são dois atestados da prosperidade espiritual de Gaio, duas provas, né? Em primeiro lugar, o fato de Gaio andar na verdade e o fato de Gaio expressar o seu amor pelos irmãos. Isso nós vemos aí em relação a andar na verdade no versículo 3, que nós já estudamos, e sobre expressar o amor aos irmãos, nós vemos isso no versículo 6, que nós vamos estudar hoje. E dentro desse bloquinho que nós estamos estudando, de versículos, o tema central aí parece que é a hospitalidade que Gaio prestava aos viajantes, aos missionários itinerantes, aqueles pregadores que saíam ao mundo a fim de pregar o Evangelho. E Gaio demonstra hospitalidade para com esses irmãos, e dentre esses visitantes, esses viajantes que Gaio hospeda, que Gaio recebe, alguns deles deram testemunho positivo de Gaio para o apóstolo João. Possivelmente o apóstolo João está em Éfeso, onde ele pastoreava as igrejas da Ásia Menor, um conjunto de igrejas ali. Talvez Gaio fizesse parte de uma dessas igrejas. E esses viajantes deram um testemunho positivo para João, falando: olha, Gaio realmente nos recebeu muito bem, ele trata muito bem os viajantes, os crentes viajantes, é um homem de um testemunho exemplar, ele anda na verdade e ele ama os seus irmãos. E no contexto da hospitalidade é que nós vamos ver agora a ação de Gaio, como é a ação de Gaio. Versículo 5 diz assim, então: procedes fielmente naquilo que praticas. Bom, nós aprendemos na Bíblia, no Novo Testamento, que o acolher, a hospitalidade dada a missionários viajantes, a pregadores itinerantes, era muito comum, era uma necessidade recorrente naqueles dias. Por exemplo, se vocês olharem para Romanos capítulo 12, vocês vão ver um exemplo disso. Realmente, os crentes que viajavam no mundo antigo, eles contavam com a hospitalidade dos irmãos, e isso se tornou uma ordem bíblica, era algo que era esperado dos crentes, que eles exercessem a hospitalidade para com os irmãos. Não só com os missionários itinerantes, mas com os outros irmãos. Veja Romanos 12:13, olha a ordem que Paulo dá. Ele diz o seguinte, Romanos 12:13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. E nós vemos isso também em Hebreus, capítulo 13. Nós percebemos, já mais avançado ali na linha do tempo do Novo Testamento, anos depois de Romanos, nós vemos que essa necessidade persistia. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, nós lemos o seguinte, Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos.
Então veja que essa realmente era uma necessidade dos crentes lá da igreja antiga, é um reflexo, é uma fotografia de como a igreja funcionava nos seus bastidores, ao recolher, ao acolher, ao receber, ao hospedar missionários viajantes, pregadores, pastores, irmãos que precisavam viajar para resolver algumas questões. Então a hospitalidade fazia parte das virtudes, do conjunto de virtudes que era esperado do crente e ordenado pelo crente, ao crente no Novo Testamento. E João, sobre Gaio, sobre a hospitalidade que Gaio prestava aos irmãos, ele diz que Gaio procede fielmente. Proceder fielmente, essa expressãozinha, procedes fielmente, significa que Gaio era alguém zeloso, que Gaio era alguém diligente, que Gaio era alguém responsável, que Gaio era alguém exemplar no cumprimento das suas responsabilidades cristãs. Ele não era alguém preguiçoso, alguém negligente, alguém desligado, não, ele era alguém zeloso. Ele sabia das suas responsabilidades e ele cumpria essas responsabilidades com afinco, com zelo, com diligência. Veja aqui, João já está introduzindo o contraste. João sempre trabalha com contrastes na sua literatura. O Evangelho de João, 1 João, 3 João agora. E qual é o contraste? Gaio é alguém que realiza as suas tarefas cristãs, as suas responsabilidades cristãs, de modo exemplar, com diligência e zelo. Enquanto que Diótrefes, que é o rapaz, o homem que vai aparecer daqui a pouco, esse homem, esse crente ali daquela igreja, ele estava causando problemas por ser negligente, afrontoso, por ser desrespeitoso, desobediente para com as responsabilidades cristãs que aquela comunidade tinha e que ele próprio, Diótrefes, tinha. Mas Gaio é um bom exemplo. E assim João já está colocando um parâmetro de comparação. Gaio é alguém que procede fielmente. E daqui a pouco nós veremos alguém que não procede fielmente, que é Diótrefes. E ao reconhecer o bom procedimento de Gaio, o bom exemplo de Gaio, nós aprendemos algo para a nossa vida. Nós aprendemos que os crentes, diante das suas responsabilidades cristãs, diante das suas tarefas, diante do povo de Deus, diante da nossa própria vida espiritual particular, diante da igreja, nós devemos ser como Gaio. Nós devemos proceder fielmente. Nós devemos ser crentes zelosos, crentes responsáveis, crentes diligentes. Nós não podemos ser negligentes para com as nossas responsabilidades cristãs. Nós temos que ser, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 11, nós temos que ser fervorosos no espírito. Isso não quer dizer rodopiar, pular no manto, sapatinho de fogo, não. Ser fervoroso no espírito, Paulo fala, no zelo não sejam remissos, antes sejam fervorosos no espírito. Com isso, Paulo está falando que, olha, no que diz respeito às coisas de Deus, vocês não devem ser negligentes, vocês não devem ser apáticos, vocês não devem ser indiferentes, vocês devem ser pessoas zelosas, pessoas diligentes, vocês devem ser pessoas que sentem o coração arder adiante das responsabilidades que vocês têm e que vocês procuram cumprir essas responsabilidades, esses deveres com afinco, com zelo. Nós percebemos a ordem bíblica para isso também em 1 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo fala a respeito da tarefa que Timóteo tinha. Ele fala que o zelo que Timóteo deveria ter era um zelo que se expressaria aos outros. Assim como João reconhece que Gaio era alguém que procedia fielmente, ou seja, era algo visível, e João reconhece esse testemunho, Paulo exorta Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, a permanecer diligente, zeloso nas suas responsabilidades, de modo que as outras pessoas perceberiam isso também. Veja lá 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente
para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, pratica estas coisas, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, o crente deve ser alguém como Timóteo deveria ser, como Gaio era, alguém zeloso, diligente, responsável, exemplar no cumprimento das suas responsabilidades cristãs. Esse é o padrão, esse é o parâmetro do povo de Deus. João reconhece o bom procedimento de Gaio, e então nós aprendemos que nós devemos ser como Gaio também, pessoas que procedem fielmente, zelosas, diligentes, responsáveis para com as coisas de Deus. E João continua. Volte lá para 3 João, ainda no versículo 5. Então, Gaio, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Veja só, nós estamos falando de hospitalidade, e aqui João fala que Gaio recebe as pessoas muito bem, os irmãos muito bem, mesmo quando são estrangeiros. Note o seguinte, aqui nós já aprendemos de antemão que Gaio não abria sua casa para qualquer um. Gaio não abria sua casa para qualquer pessoa que batia ali na porta, não era qualquer um. Antes, o seu esforço era destinado aos irmãos. Há aqui uma especificação aqui. João fala, você pratica isso para com os irmãos, mesmo aqueles que são estranhos ou desconhecidos, ou aqui está como estrangeiros. Né? A ideia é de alguém que é desconhecido por Gaio. Gaio não conhecia as pessoas, muitas vezes que ele recebia na sua casa, exercendo hospitalidade, mas eram crentes. E veja, por que Gaio recebia essas pessoas, até mesmo crentes que às vezes eram desconhecidos para ele? Por que Gaio recebia essas pessoas? Bom, na antiguidade, você não tinha carro, você não tinha avião, e as viagens demoravam muito tempo às vezes. E era necessário você parar no meio do caminho para você pernoitar, era perigoso você andar pelas estradas, não tinha Airbnb, não tinha hotel como tem hoje, não tinha TripAdvisor para você ver se o hotel era bom, não tinha essas coisas. E muitas estalagens, que eram hospedarias que ficavam às vezes no meio do caminho, nas cidades, serviam de bordéis. Então não era um ambiente agradável para um judeu, não era um ambiente que o judeu ou um crente se sentiria à vontade. Então, desde a cultura judaica, construiu-se a cultura da hospitalidade para os judeus. Então, eu sou um judeu, pastor Isaac é um judeu, ele vai viajar para uma outra cidade, ele sabe que eu moro no meio do caminho, então ele vem até a minha casa, eu recebo ele, porque ficar numa estalagem não é um ambiente confortável para um judeu, que tem a sua moral elevada, uma moral temente a Deus, não dá. Então, os judeus desenvolveram essa cultura da hospitalidade. E parece que essa cultura certamente se expressou também na vida cristã. A igreja também adotou, certamente por influência do judaísmo, né, da cultura do Antigo Testamento, da cultura dos judeus, a igreja adotou esse costume, adotou essa postura de hospitalidade, até mesmo por questões de segurança, por questões de moralidade, por vários fatores como esse que eu mencionei. Mas aí entra uma questão, como que Gaio recebia as pessoas que apareciam lá na porta dele, falava que só era crente, Gaio abria a sua porta, como que era isso? Bom, desenvolveu-se o hábito na antiguidade de escrever cartas de recomendação. Então, o que acontecia? Se o pastor Isaac ia ficar na minha casa, eu não conhecia o pastor Isaac, mas eu conhecia o pastor Marcos Samuel, o pastor Marcos Samuel escreveu uma carta de recomendação para mim, falando do pastor Isaac. Então, o pastor Isaac chegava com uma carta escrita pelo pastor Marcos Samuel e me entregava. E eu li aquela carta. O pastor Marcos Samuel falava, olha, pastor Nicolas, receba o pastor Isaac aí, porque ele é um crente fiel, verdadeiro, alguém de confiança, ele precisa resolver algumas coisas em tal cidade, ele vai passar por aí, então eu peço que você acolha esse irmão. E eu, então, mesmo sem conhecer o pastor Isaac, mas conhecendo o pastor Marcos Samuel, aceito esse testemunho, essa carta de recomendação, e então exerço a hospitalidade. Essa era a dinâmica da igreja antiga e provavelmente a dinâmica do povo judeu. Nós aprendemos com isso algo muito interessante.
O fato de Gaio receber pessoas na sua casa, crentes, irmãos, não eram qualquer um, eram crentes, possivelmente ali com carta de recomendação, como parece ser um hábito nos tempos do Novo Testamento. O fato de Gaio receber essas pessoas, que às vezes ele desconhecia, mas sabia que eram crentes, mostra para nós que o amor cristão, do qual Gaio era um bom exemplo em expressar o amor cristão, mostra para nós que o amor cristão fomenta uma predisposição positiva para com irmãos que nós nem mesmo conhecemos. Nós, como crentes, sabemos que existem pessoas do outro lado do mundo que também são nossos irmãos. Nós sabemos que existem pessoas do outro lado do Brasil que são nossos irmãos. Vocês que estão em Bragança, nós aqui em São Paulo, nós sabemos que a distância geográfica que há entre nós não anula um vínculo que nós temos por sermos irmãos. E isso mostra para nós uma predisposição positiva que nós temos para com esses irmãos que às vezes nós nem conhecemos. Nós temos uma estima, nós oramos por eles, nós nos preocupamos com eles. Nós vemos às vezes notícias de irmãos nossos perseguidos lá do outro lado do mundo e nós nos compadecemos com eles em oração. Nós oramos por eles, nós agradecemos pelo livramento às vezes que Deus dá a eles. Às vezes nós temos irmãos que moram em outros países e nós conhecemos essas pessoas, mas estamos distantes. Ainda assim, nós interagimos com essas pessoas, nós temos um apreço, um vínculo por essas pessoas, inclusive com as pessoas que nós não conhecemos, como era o caso de Gaio aqui, ao exercer hospitalidade, muitas vezes a crentes que ele não conhecia. E essa fraternidade cristã, essa realidade cristã, mostra essa predisposição positiva que o amor cristão faz no coração do crente. Se vocês lerem depois Romanos capítulo 1, dos versículos 9 a 12, vocês vão reparar algo interessante. O apóstolo Paulo escreve para os crentes de Roma, mas, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo não conhecia aqueles crentes. Mas ele fala que ele estava ansioso para estar com eles. O apóstolo Paulo fala que ele sempre se lembra daqueles crentes em suas orações e que ele desejava estar com aqueles irmãos para que eles pudessem se edificar mutuamente. É um desejo que o apóstolo Paulo tem de estar com irmãos que ele nem sequer conhece. Então isso mostra uma realidade de fraternidade, isso expressa uma realidade de fraternidade singular do cristianismo. Só o cristianismo tem isso, um amor por pessoas que eu não conheço, uma predisposição positiva por irmãos que eu desconheço. Eu quero estar com eles, eu quero conhecê-los, eu quero servi-los, eu quero auxiliá-los. Só o cristianismo faz isso, só o evangelho tem poder de fazer isso. Inclusive, isso nos ensina que o amor cristão ele não deve ser exercido apenas em panelinhas. O amor cristão não deve ser exercido apenas naquele grupinho específico dos que eu mais gosto, daqueles que eu me dou melhor, daqueles que são os meus grandes amigos dentro da igreja, ou até num contexto maior, dentro de um ambiente de amigos cristãos. Não, eu não aplico o meu amor cristão apenas à panelinha. Eu aplico o amor cristão àqueles que são meus irmãos. É claro que nós vamos ver que existem critérios para isso na hospitalidade cristã. Mas isso nos ensina que a aplicação da fraternidade cristã apenas na panelinha é algo errado. Isso não acontece biblicamente. Gaio não fazia isso. Ele acolhia até mesmo pessoas desconhecidas. Agora veja bem, esse é um privilégio dos crentes. Apenas os crentes desfrutam dessa real fraternidade. Apenas os crentes desfrutam disso. Por quê? Porque apenas nós, como crentes que somos, temos um vínculo sanguíneo pela obra de Cristo. Nós, como crentes, nós não temos um vínculo de sangue natural, de carne e osso, mas nós temos um vínculo espiritual que transcende, que é maior do que o vínculo do documento, do RG, da certidão de nascimento. Nós temos um vínculo que transcende isso. Nós temos o mesmo Pai nos céus, nós temos o mesmo Salvador, nós temos o mesmo Senhor. É por isso que essa realidade aqui expressa em 3 João é possível. Talvez você esteja nos assistindo e você ainda não seja um crente. Talvez você esteja
nos assistindo e você esteja buscando uma fraternidade como essa. Talvez você esteja buscando amigos como esse. Talvez você esteja buscando uma realidade de comunhão como essa. Talvez você procure isso num clube, talvez você procure isso na faculdade, talvez você procure isso com amigos de longa data, mas você não encontra algo assim, com essa profundidade, com essa intensidade fora do Evangelho. Fora do Evangelho isso não existe. Por quê? Porque isso é um privilégio dos crentes. Os crentes desfrutam disso. Os crentes desfrutam dessa realidade sobrenatural. Por quê? Porque nós temos um coração regenerado. Os nossos laços foram regenerados. Os nossos relacionamentos foram regenerados. Se você não é um crente, você precisa de um novo coração. E tendo um novo coração, a exemplo de Gaio aqui, você poderá então desfrutar dessa verdadeira fraternidade, dessa verdadeira realidade. E irmãos, isso é muito verdadeiro. Aqui na nossa igreja em São Paulo, nós, por conta do curso aberto de teologia que nós temos, nós recebemos pessoas de várias partes de São Paulo, até de fora do estado de São Paulo. E nós temos amigos que vêm de fora e passam o dia aqui conosco estudando a Escritura por esses irmãos, e nós compartilhamos coisas pela internet. Eu vi antes de vir para cá pregar que existem pessoas nos assistindo, acho que de Curitiba, se não me engano. Isso é uma expressão do amor cristão que transcende, que vai além das barreiras geográficas e que faz com que, como Gaio, nós possamos ter uma predisposição positiva de servir irmãos que nós nem mesmo conhecemos. Isso é um privilégio que os crentes têm, um privilégio e que nós não podemos perder de vista. A hospitalidade era uma virtude muito destacada no Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento, e continua sendo fundamental para os nossos dias. Veja aí o versículo 6, vamos caminhar mais um pouquinho. Versículo 6 diz assim: os quais... Então, João está falando, olha, você recebe os irmãos, até mesmo aqueles que são desconhecidos para você, que você não conhece, e esses irmãos, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Era comum que os missionários itinerantes, quando paravam em algumas igrejas, eles compartilhavam relatórios a respeito da sua viagem e do que tem acontecido. Você vê isso, por exemplo, em Atos. Vamos ver um exemplo ali rapidinho. Em Atos, capítulo 14, versículo 27. Veja só. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E se você for para o capítulo 15, versículo 4, você vai ver: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, os apóstolos, como o apóstolo Paulo, os pregadores itinerantes, evangelistas, pastores, essas pessoas que viajavam e passavam por várias igrejas e contavam com o apoio dessas comunidades locais, desses crentes ao longo desse trajeto, também emitiam relatórios, também compartilhavam relatórios a respeito do seu trabalho, como nós vemos aqui no exemplo de Atos 14 e Atos 15. E João continua, lá em 3 João, ele fala: então eles deram bom testemunho do teu amor, e bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Aqui, no grego, no original, não tem esse em sua jornada. Esse em sua jornada é o que explica o encaminhando-os, que é uma palavrinha que está lá no grego. É encaminhando na sua jornada, na sua empreitada missionária. Então, as nossas Bíblias trouxeram aí essa explicaçãozinha, encaminhando-os em sua jornada, para que nós entendamos que se trata realmente dos missionários, dos pregadores itinerantes. E veja que João pede para que Gaio encaminhe os missionários que passarem por ele. Essa expressãozinha aqui, bem farás, ou fará bem, é uma expressão idiomática que significa por favor. João está pedindo, olha, bem farás se encaminhar isso. É como se João estivesse falando, olha, por favor, encaminhe esses irmãos, faça o que eu estou te pedindo. João está pedindo para que Gaio continue procedendo fielmente na sua tarefa de hospitalidade, no exercício da hospitalidade. E nós percebemos que João dá uma qualificação para o exercício disso.
Esse encaminhamento da sua jornada, dos missionários que passariam por Gaio, não deveria ser um encaminhamento de qualquer jeito, não. João fala, bem farás encaminhando-os por modo digno de Deus. Veja aqui que Deus estabelece os padrões de qualidade. O selo ISO 9001, o selo do Inmetro. É o próprio Deus que estabelece qual é o selo de hospitalidade digna dos crentes, digno de Deus. Essa expressãozinha poderia ser traduzida como de modo agradável a Deus. É uma palavrinha que aparece também, uma expressãozinha que aparece de maneira muito semelhante em Colossenses 1:10, quando fala que nós devemos viver de modo digno de Deus também. Veja lá, Colossenses 1:10. Vamos entender o que essa expressãozinha significa. Colossenses 1:10 diz assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, Gaio deveria exercer a hospitalidade de modo agradável a Deus, de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, de acordo com as normas de hospitalidade estabelecidas pelo próprio Deus. E veja o seguinte, essa hospitalidade exercida pelos crentes da antiguidade, bem como pelos judeus, era uma hospitalidade que não envolvia apenas a estadia, não envolvia apenas a pernoite de uma pessoa. Envolvia também, às vezes, dinheiro, comida, auxílio logístico. Nós percebemos isso em vários exemplos. Depois os irmãos podem ver o exemplo de Paulo em Romanos 15:24, em 1 Coríntios 16:6, em 2 Coríntios 1, de 15 a 16. O exemplo de Febe, a portadora da carta aos Romanos, em Romanos 16:2. O exemplo de Zenas e Apolo, expresso em Tito 3:13. Então, essa hospitalidade envolvia fazer da casa de Gaio um pequeno quartelzinho general, onde os viajantes chegavam, se hospedavam ali, pernoitavam ali, mas muitas vezes eles precisavam de um auxílio que ia além da simples pernoite. Eles precisavam de uma ajuda na cidade. Eles precisavam falar, olha, onde que é o poupa-tempo aqui da cidade? Onde que é o Detran aqui da cidade? Eu preciso resolver minhas coisas. Me ajuda aqui, por favor. Olha, eu preciso fazer um caminho longo. Você pode, por favor, me dar um pouco de suprimento, água, alimento? Olha, eu preciso pegar um barco. Será que você pode me ajudar com alguns recursos? Então, essa hospitalidade envolvia o suprimento para que aquela pessoa, aquele viajante, pudesse avançar mais um pouco na sua jornada, pudesse vencer mais um trecho da sua jornada. E ainda que aqui o contexto de 3 João fale especificamente da hospitalidade missionária, nós aprendemos um princípio que deve ser aplicado a qualquer tipo de hospitalidade que nós, como crentes, oferecemos. Nós, como crentes, devemos ser hospitaleiros. Nós devemos ter um padrão de qualidade divino no exercício da hospitalidade. Nós temos que ser crentes que na hospitalidade em geral, as visitas que chegam até a nossa casa, as pessoas que nos procuram procurando algum tipo de auxílio desse tipo, sejam missionários, sejam outras pessoas que nós conhecemos, temos recomendação e podemos ajudar, nós devemos exercer uma hospitalidade exemplar, proceder fielmente como Gaio procedia. Quer ver um exemplo disso? Abra comigo rapidinho em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. O que nós aprendemos disso, um princípio geral, é que o crente deve ser um bom anfitrião. O crente deve ser alguém hospitaleiro e um bom anfitrião. Não pode tratar mal a sua visita. Não pode tratar mal os hóspedes. Veja só, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Olha só, vamos ler desde o versículo 8. 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Opa! Por que será que o apóstolo Pedro colocou a notinha, sejam hospitaleiros sem murmuração? Por que será? Eu imagino que seja porque muitos crentes, eventualmente, no exercício da hospitalidade, murmuravam, reclamavam, ficavam cochichando de exercer a hospitalidade, não gostavam muito de exercer a hospitalidade e reclamavam disso, murmuravam disso.
O crente não pode ser assim. O crente, quando se propõe a ser um bom anfitrião, ele segue os padrões de qualidade de Deus. Ele recebe as pessoas, os crentes, de modo agradável a Deus. Ele é alguém que exerce hospitalidade com excelência, com zelo, com diligência, sem murmuração. Então, quando você recebe um irmão na sua casa, você não pode ser uma pessoa mal educada. Você não pode ser uma pessoa que não cuida da visita. Você não pode ser uma pessoa desligada, uma pessoa que larga a visita lá e vai cuidar de suas coisas. Não, você tem que ser alguém atencioso. Você tem que prestar auxílio àquela pessoa, se for o caso. Você deve ajudá-la, tratá-la bem. Chegou alguém na sua casa, oferece um copo de água, oferece um café. Exemplos simples, assim, de uma boa hospitalidade. E eu sei que os irmãos de Bragança são muito hospitaleiros, muito hospitaleiros. Todas as vezes que eu estive aí, eu saí com uns quilos a mais de tão bem que eu comi. Pastor Isaac também, vocês são culpados do nosso sobrepeso aí um pouco, né? Nós comemos sempre muito bem com os irmãos de Bragança, sempre com uma recepção muito calorosa, muito afetuosa. Isso deve permanecer. Os irmãos devem zelar por isso, não devem ser murmuradores. É horrível você vai na casa de uma pessoa e a pessoa fica seca com você, fica em silêncio. Você tá lá e a pessoa não fala nada, como que te expulsando. Poxa vida, né? As pessoas que aparecem assim do nada, né? Poxa vida, não estava preparado para receber ninguém hoje, né? E tal. Muitas vezes deixa a pessoa desconfortável, deixa a pessoa constrangida. O crente não é assim. O crente exerce hospitalidade com excelência, sem murmuração. Sem murmuração. O crente não é aquilo que o casal recebe um amigo, aí o casal vai para a cozinha e fala rapidinho, eu não acredito que ele está aqui. Nossa, olha que momento para ele vir também. Nossa, ele só atrapalha, viu? Essa coisa de receber gente em casa, eu não gosto de receber ninguém. Não, o crente não é assim. O crente é alguém que exerce a hospitalidade sem murmuração, que é um bom anfitrião. E o versículo 7 de 3 João continua, diz assim: pois por causa do nome foi que saíram. Nome aqui se refere ao próprio Jesus, ok? Quando há essa palavrinha aí, nome, é o próprio Jesus. Nós poderíamos substituir aqui. Pois foi por causa de Jesus que saíram. Quando o judeu... A cultura do Antigo Testamento, que aparece no Novo Testamento, às vezes se refere ao nome, é a própria pessoa. Quando fala o nome de Jesus, não é que as letrinhas lá, o nome tem alguma coisa mística, não, é a pessoa. O nome aqui é o próprio Jesus. Nós percebemos isso em João 20:31 e em Atos 4:12 também, essa expressãozinha, o nome, se referindo a Jesus, por causa do nome. Então aqui, nome é o próprio Jesus, e o texto fala que foi por causa de Jesus que estas pessoas saíram. E sair aqui denota uma partida para uma empreitada missionária, que é o que acontece, por exemplo, em Atos, capítulo 14, versículo 20. Vamos entender aí um pouquinho dessa cultura missionária que permeia a terceira epístola de João. Atos 14, 20 diz assim, ó... rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. É essa ideia de partir para uma empreitada missionária, para uma viagem. Então João está usando um vocabulário característico de viajantes, de pregadores itinerantes, de evangelistas, de pessoas que viajavam levando o evangelho, que foram nomeadas, escolhidas, capacitadas pelo próprio Cristo para levar o evangelho a outras cidades, outros lugares, outros países. Então as pessoas saíram por causa de Jesus e saíram para uma empreitada missionária. Esse pessoal aqui, esse grupo que deveria receber a atenção de Gaio. E o texto fala que essas pessoas não recebiam nada dos gentios, nada recebendo dos gentios. E gentios aqui significa aqueles que não são crentes. Nós sabemos que no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, quando fala-se de gentil, são os não-judeus. Mas aqui em 3 João, parece que essa palavrinha gentios se refere àqueles que não são crentes, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, aqueles que não fazem parte da igreja, são os não crentes. Então esses missionários não recebiam nada, nenhum tipo de recurso daqueles que não eram crentes. E essa mençãozinha aqui de João é importante porque naqueles dias aconteciam que viajantes itinerantes também
incrédulos, viajantes itinerantes incrédulos, ficavam zanzando, andando aí pelas cidades, buscando recursos e se aproveitando disso. Eram aproveitadores, não eram pessoas realmente comprometidas com alguma causa, comprometidas com o evangelho, eram incrédulos que ficavam viajando por aí e ficavam pedindo recursos para as outras pessoas para a própria causa. Né? E o próprio apóstolo Paulo mostra que ele tinha uma política bem restrita quanto à questão de sustento. O próprio sustento dele, o sustento das igrejas, o trabalho missionário de Paulo ou vinha, o recurso para o trabalho missionário de Paulo, ou vinha do seu próprio trabalho, ele era um fazedor de tendas, ou vinha das igrejas que auxiliavam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também dá orientações de que ele não recebia recurso também dos não crentes. E João reforça isso aqui, olha, essas pessoas que saem, elas não recebem recursos de não crentes. E existem não crentes que saem viajando por aí e abusam da boa vontade das pessoas, abusam dos recursos das pessoas apenas para sair curtindo a vida e viajando o mundo afora. Com o crente não é assim. O crente tem um compromisso e ele não recebe nada, nenhum tipo de recurso, apoio financeiro de pessoas que não são crentes. E isso mostra para nós uma diferença muito grande entre o modo como os crentes e os não crentes captam recursos, meios, né, para suas próprias causas. Você já deve ter recebido uma ligação da Legião da Boa Vontade, aquela instituição espírita. É espírita, né, pastor? Que Legião da Boa Vontade? Espírita, que liga às vezes para as pessoas, falando que você tem um minuto para ouvir a doação, para dar uma doação aqui, para levantamento de cesta básica, para doar roupa para não sei quem. Então tem uma pessoa que liga lá e capta recurso de qualquer pessoa que se dispor a dar. Você também já deve ter visto pessoas igrejas, né, que recebem recursos do Estado, que recebem recursos de políticos, que recebem recursos de incrédulos. Não deve ser assim com o povo de Deus. A igreja não se comporta desse jeito. Os crentes, esses missionários que saíam aí por conta da pregação do evangelho, nomeados, dirigidos pelo próprio Deus, essas pessoas não aceitavam recursos de não crentes. Aqui em nossa igreja, eu acredito que em Bragança Paulista também, nós temos essa política. No nosso ofertório, nós falamos, esse é um momento exclusivo dos crentes. Apenas os crentes podem participar desse momento. Nós não recebemos ofertas de não crentes. Nós recebemos ofertas apenas dos súditos do nosso rei. Porque com isso eles estão também adorando ao Senhor. Os incrédulos não participam disso. Os incrédulos não podem participar da expansão de um reino do qual eles não fazem parte. E o apóstolo João exemplifica isso aqui. E nós, como crentes, devemos ser cuidadosos com isso. Nós não podemos aceitar recursos vindos do Estado, recursos vindos de instituições seculares, recursos vindos de incrédulos. Nós temos uma prioridade muito bem estabelecida no Novo Testamento, exemplificada no Novo Testamento, do funcionamento da igreja e de como funciona a captação de recursos para isso. E uma coisa aqui direcionada aos missionários, talvez você que me ouça aí seja um missionário, ou você que vai me ouvir um dia seja um missionário, cuidado com a sua postura como missionário. Se você é uma pessoa que é missionária e viaja aí o mundo, ou vai para outras cidades e necessita de recursos para se manter, você deve tomar cuidado para não adotar uma postura de missionário preguiçoso. Existem missionários que não fazem nada no campo e assim como aqueles incrédulos que ficavam viajando e captando recursos só para aproveitar a vida, tem muito missionário cristão que faz a mesma coisa, que viaja para fora, fica recebendo recursos ali de outras igrejas que nem sabem o que está sendo feito, que nem sabem para onde os recursos que a igreja dá estão indo, missionários que se aproveitam disso e que uma vez por ano mandam uma cartinha lá falando que construiu uma pista de skate para evangelizar a criança. Isso não é ser um missionário nos padrões do Novo Testamento. Isso não é. Os missionários do Novo Testamento são missionários comprometidos com um modelo
bíblico de trabalho, com um modelo diligente. E as igrejas devem ser responsáveis para não financiar esse tipo de comportamento preguiçoso, esse tipo de comportamento desvirtuado, esse tipo de comportamento que não é o padrão bíblico estabelecido no Novo Testamento para os missionários. Então, se você é um missionário, se você conhece missionários, lembre-se, você não deve receber recursos de pessoas que não são crentes, a exemplo aqui dos missionários descritos em 3 João, e você também, como missionário, não deve ser uma pessoa que, como os viajantes da antiguidade, ficavam apenas se aproveitando dos recursos alheios e aproveitavam aí o que podiam com isso, sem se comprometer com a causa do Evangelho. Lembre-se que essas pessoas aqui de 3 João, elas saíram por causa de Jesus. Não era para aproveitar a vida, conhecer o mundo, seja lá o que for. Versículo 8. Veja lá o versículo 8. Lembre-se do rigor com que Paulo tratava o sustento no seu ministério. Vocês podem ver isso depois em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês podem ver um pouquinho do modo como o apóstolo Paulo tratava o sustento missionário. Filipenses também, que eu mencionei há pouco. Versículo 8 diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos. O termo que João usa aqui é um termo de obrigação e dever. Aqueles que Deus que ele designa para servir em tempo integral, essas pessoas, esses missionários que viajavam nas cidades e que contavam com o apoio da comunidade local, os crentes, a igreja tem o dever, tem a obrigação, essa é a palavrinha que João usa, tem o dever, tem a obrigação de acolher esses irmãos. E aqui, então, de exercer a hospitalidade, que é o contexto da carta toda. Inclusive, naquele aspecto de apoio operacional que nós mencionamos. E é curioso observar que o apóstolo João, nas nossas versões isso não apareceu, nas nossas traduções isso não apareceu, mas o apóstolo João põe uma ênfase aqui. Ele diz: portanto, nós devemos acolher esses irmãos. Esses irmãos saíram por causa do nome, eles não recebem nada dos gentios, ou seja, não recebem nada dos não crentes, e portanto, nós... Há uma ênfase aqui que nas nossas versões ficou um pouco oculta, mas João faz uma ênfase, ele fala: nós devemos então apoiar esses irmãos, é evidente. Se eles não aceitam recursos dos gentios, dos não crentes, então eles contam com o apoio operacional, logístico e financeiro da igreja, o que inclui o exercício da hospitalidade, que é a palavra que nós estamos lidando aqui, a palavra central que nós estamos lidando aqui, que é o exercício da hospitalidade. Se os crentes não contam com o apoio logístico, financeiro e dinâmico aí dos não crentes, então essa responsabilidade, João diz, é nossa. E o John Stott, um escritor que comenta em cima desses versículos que nós estamos estudando, ele diz o seguinte: um princípio importante está oculto aqui, a saber, que os cristãos devem financiar empreendimentos que o mundo não patrocinaria, ou que não deve ser solicitado para fazê-lo. Há muitas boas causas que os cristãos podem apoiar, mas devem apoiar os seus irmãos. Este é um bom princípio para orientar a contribuição cristã. Tem muito crente que dá dinheiro para a ONG. Eu vou ajudar aqui a ONG que cuida dos bichos panda. Aí dá lá o dinheiro para a ONG dos bichos panda. Eu vou dar aqui o dinheiro para a ONG que cuida da minha florestinha de tomate. Aí vai lá e dá o dinheiro para a minha florestinha de tomate. Eu vou dar aqui o dinheiro da ONG que cuida de extinguir canudos de plástico para não matar as tartarugas. E dá dinheiro lá para salvar as tartarugas. Veja só, essas causas podem ser causas nobres, podem ser causas que têm uma validade moral, mas os crentes têm prioridades. E o John Stott resumiu muito bem o princípio oculto aqui desse versículo. Quando a gente fala princípio oculto, é que é um princípio que emana do versículo, que sai do versículo depois de uma leitura mais atenta, de uma reflexão mais atenta. Mas o que nós aprendemos aqui é que os crentes devem priorizar os investimentos no reino. Não é para você ficar usando os seus recursos, o seu dinheiro, para causas que você não sabe qual é a origem daquela causa, os pressupostos daquela causa, quais são os alvos, as conclusões daquela causa. Eu estou cansado de falar para os jovens, em geral, falar: vocês precisam
priorizar a igreja. Os esforços de mudança real acontecem na igreja. O apoio às pessoas necessitadas acontece na igreja. O apoio logístico que é demandado do povo de Deus acontece na igreja. O apoio financeiro que é demandado do povo de Deus acontece por meio da igreja, destinado a outros irmãos, se não da nossa comunidade local, pelo menos de outras comunidades que nós conhecemos, que nós sabemos que passa necessidade, que precisa do nosso apoio. Nós não podemos jogar o nosso dinheiro na mão de incrédulos, de pessoas que nós não sabemos com o que elas estão comprometidas. E aqui nós aprendemos isso. Há uma prioridade nessa contribuição. Nós, como crentes, temos uma obrigação. A obrigação de, assim como aqueles irmãos saíram por causa do nome e contam com o nosso apoio, nós temos a obrigação de apoiar agora a causa deles, já que nós temos essa causa em comum. Assim como eles saíram para uma empreitada, nós temos também uma empreitada, uma obrigação, um dever para o qual nós devemos nos mostrar presentes, atuantes, não sermos negligentes. E Gaio era alguém que fazia isso. O João está falando, olha, continue fazendo isso, Gaio. Continue servindo aí de apoio logístico, continue servindo de apoio operacional, ajudando os irmãos que chegam até você, às vezes até com recursos, quem sabe. Continue sendo assim, porque esses irmãos saíram pela mesma causa que nos move, é o evangelho que salva. E eles não recebem ajuda de ninguém mais, então eles contam com a nossa ajuda, com o nosso apoio. A ênfase que João coloca aqui, quando ele fala que nós devemos fazer isso, João se coloca nesse grupo também. Veja só que interessante. João era o apóstolo, ele poderia falar assim, olha, vocês aí cuidem disso, eu tô aqui de boa, mas não. Ele é alguém que se coloca no meio disso, ele fala, essa é a minha responsabilidade também. A hospitalidade é uma tarefa que pesa sobre mim também. E isso nos ensina que os líderes da igreja não podem se colocar numa casta elitizada, numa torre de marfim isolada lá, e que apenas os crentes mortais cumprem essas responsabilidades. Não, inclusive, os pastores, em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito 1, é dito que eles devem ser hospitaleiros. E envolve o trabalho pastoral, envolve as qualificações pastorais, envolvem o exercício da hospitalidade, de ser um bom anfitrião, de socorrer esses irmãos como Gaio fazia também. Então o pastor, os líderes da igreja não são pessoas que estão acima dessas responsabilidades. Pelo contrário, a ênfase que João dá aqui mostra que ele próprio se colocava nisso e que nós, eu, pastor Isaac, os líderes da igreja, participam disso também. Devem participar dessa responsabilidade também. E João termina aí no versículo 8, nós já estudamos aí o versículo 5, 6 e 7, agora João termina no versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Veja aqui um destaque interessante. É possível você ser cúmplice da mentira. Se você olhar para 2 João, uma carta anterior aí, virar a página da sua Bíblia, ou até na mesma página, e você olhar para o versículo 11, você vai ver o seguinte, 2 João 11, diz assim, portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. E João está falando sobre receber falsos mestres. Então, quando você recebe na sua casa um falso mestre, você está sendo cúmplice da mentira. Você está prestando um desserviço à verdade. Mas João fala aqui que nós não podemos ser assim. Nós devemos ser cooperadores da verdade. E quando nós exercemos a hospitalidade para com os irmãos que saíram por causa de Cristo e que contam com esse apoio que nós podemos dar, quando nós fazemos isso, nós estamos cooperando com as engrenagens da atividade cristã, acolhendo esses arautos, esses pregadores, e então nós estamos cooperando com a expansão da verdade. Existem aqueles que vão, como os missionários itinerantes aqui, mas existem aqueles que ficam nos quartéis generais, que são as igrejas, e que operam, ajudam aí nesses bastidores, dando apoio logístico, tudo isso que nós temos falado aqui. O problema é que Diótrefes estava num desses quartéis dando problema.
Diótrefes estava causando. Diótrefes estava prestando um desserviço à verdade. E João fala, Gaio, seja um cooperador da verdade. Não seja como Diótrefes. Diótrefes está atrapalhando o avanço da verdade. Nós devemos cooperar com a verdade, trabalhar junto com a verdade, não contra a verdade. Trabalhar para a expansão do reino de Deus e não contra a expansão do reino de Deus, que é como Diótrefes tem feito. E nós percebemos então, aqui nos versículos 5 e 8, que existem 3 razões para nós apoiarmos o trabalho ministerial dessas pessoas que, a exemplo aqui de 3 João, dedicam a sua vida em tempo integral, essa expressão, né, missionários, pastores em tempo integral. Quais são essas razões? Em primeiro lugar, a vocação ministerial dessas pessoas. O texto fala que essas pessoas saíram de onde elas estavam por causa do nome. E é o próprio Senhor Jesus que concede dons à igreja, como o dom do pastor, concedia o dom do apostolado, o dom do evangelista. São trabalhos que demandam tempo, esforços, apoio logístico, e nós aprendemos que em 3 João há uma vocação ministerial dessas pessoas, é uma razão pela qual nós devemos apoiar o trabalho dessas pessoas. O pastor Marcos Samuel é um pastor que precisa de apoio logístico, apoio financeiro, precisa de apoio dinâmico aí dos irmãos no exercício das suas tarefas. O apóstolo Paulo precisava disso, os evangelistas precisam disso também, e a igreja, os crentes, devem se prestar a isso. Em segundo lugar, nós aprendemos uma outra razão, que é a obrigação do povo de Deus. Eu mencionei para vocês, nós temos o dever, João enfatiza isso. E em terceiro lugar, a cooperação com o avanço da verdade. Essa é a terceira razão. Nós, como crentes, queremos ver a verdade avançando, queremos ver o evangelho indo adiante, e nós precisamos então caminhar junto com isso, cooperar com o avanço da verdade. Agora veja, para você aplicar essa hospitalidade, praticar essa hospitalidade, você deve ser cuidadoso, porque existem muitas pessoas que são aventureiras e que se aproveitam da bondade dos crentes. Portanto, destine seus esforços de hospitalidade a ministros que são crentes, a pessoas que têm bom testemunho, que têm alguma recomendação, que você sabe que estão realmente engajados e sadios nesse processo, nesse projeto de avanço da verdade. E você não aproveite a hospitalidade alheia para seu benefício egoísta. Então eu vou viajar para Disney e eu sei que tem um irmão lá que mora lá perto da Disney, então eu vou lá na casa dele, já vou economizar em estadia, porque ele tem que me receber na casa dele, porque ele tem que exercer hospitalidade. Não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. Aqui há uma empreitada missionária, não é uma empreitada de lazer. É claro que você pode receber irmãos na sua casa, mas por amizade e vontade, não por uma ordem bíblica aqui. Não distorça 3 João, por favor. E cuidado, não vai exercer hospitalidade nesses termos aqui de João para pessoas que não são crentes. Eu já ouvi conheci um caso de um pastor que dessa ideia aí de querer fazer o bem para qualquer um e para todo mundo, ele colocou um mendigo dentro de casa, um cara que não era crente, ele colocou esse mendigo para dentro de casa, ele, a esposa e o mendigo moravam dentro de casa, e no final quem saiu de casa foi ele, porque o mendigo ficou com a esposa. E aí ele foi colocado meio que para fora de casa. Olha o absurdo que chega. A culpa é de quem? É do cara. A ideia não filtra a questão, não pondera as coisas, não olha biblicamente para a questão. Não podemos fazer isso. Temos que ser zelosos, cuidadosos. Lembre-se que a hospitalidade deve ser feita sob recomendações. Poxa vida, aquela pessoa é um crente conhecido, olha, receba por favor. O pastor Nicolas está indo em Bragança, o irmão Nilson fala com o pastor Marcos Samuel, o pastor Marcos Samuel fala, irmão Nilson, por favor, receba aí o pastor Nicolas, receba o pastor Isaac. Há uma recomendação, vem alguém de Bragança para cá, há uma recomendação também, nós sabemos de quem se trata. Um cuidado, um zelo para que o povo de Deus não seja enganado, não seja largado aí sem parâmetro nenhum, sem recomendação nenhuma. E lembre-se que a hospitalidade deve ser exercida de modo agradável a Deus. Se você não pode receber uma pessoa do jeito que você deve, não receba aquela pessoa.
se você não tem condições de receber aquela pessoa de um jeito agradável, de um jeito digno, né? Se você não tem condição de receber aquela pessoa, não precisa com luxo, mas se você não tem o mínimo para receber aquela pessoa, se você não tem estrutura, poxa, minha casa, eu estou passando por uma reforma, não tem como receber ninguém, poxa vida, aqui eu estou passando um aperto financeiro, eu não consigo receber alguém aqui agora, então não se constrange, não precisa receber também a pessoa, calma, seja cuidadoso, zeloso de exercer hospitalidade dentro das suas posses, dentro ali dos seus limites, mas se preocupe em exercer essa hospitalidade de modo agradável a Deus, sem murmuração, sendo um bom anfitrião, sendo atencioso, sendo cuidadoso, sendo zeloso. E assim nós vamos exercer a boa hospitalidade cristã, seja para com pregadores itinerantes, como era o caso aqui de João, seja para com os nossos irmãos também, que nos visitam, contam com o nosso apoio logístico, muitas vezes, a nossa ajuda, e assim por diante. Na semana que vem, nós caminhamos então para o nosso último estudo em 3 João, onde nós pegaremos aí dos versículos 9 a 12 e algumas mençõezinhas rápidas aí nos versículos 13 a 15, que é o encerramento de 3 João.